Bom dia, turminha! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, de terça-feira. Nossa aula é de quê? De história. Muito bem. Vamos pegar o livro na página 44. Vamos falar sobre as cidades e os municípios, tá certo? Página 44 do livro de história de vocês. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Vimos anteriormente que a humanidade passou por um período em que viveu como nômade e dormia em cavernas, mas, ao longo dos anos, essas populações se sedentarizaram, ou seja, se fixaram em um lugar e lá criaram as primeiras cidades. Essa foi a forma encontrada pelos povos antigos de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Tudo isso aconteceu há pelo menos 5.000 anos em algum lugar chamado de Mesopotâmia, que era a terra entre os rios. Então, o que é que nós estamos falando aqui no nosso livrinho? Que no começo da humanidade, os povos, os homens, eles eram o quê? Eles eram nômades. O que é nômades? É aquelas pessoas que não paravam em um lugar só. Viviam de lugar em lugar, morando por um período de tempo e depois se mudando para outro, certo? E aí depois eles passaram a se fixar em apenas um lugar. Tá certo, pessoal? Hoje nós vivemos em cidades, graças a esses povos e os seus avanços tecnológicos, Então, hoje, atualmente, nós vivemos em cidade, em casa, Não é muito difícil ter uma pessoa que fica viajando de lugar em lugar, não é isso? Muito bem. Então, nós vamos conhecer agora para que servem as cidades e para que servem os municípios. Os municípios, de quem é a responsabilidade dos municípios? Vamos lá, quadrinho verde no livro de vocês. É responsabilidade da prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização através dos serviços públicos municipais. Construir, limpar e manter as ruas, as estradas e pontes. Verificar a iluminação das ruas e avenidas. Construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças, parques, etc. Providenciar medidas de saneamento, estimular o turismo, zelando por serviços de qualidade. Vamos agora para as cidades. A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, que é onde está o grande movimento de pessoas, Onde vai ter lojas, ônibus, carros e etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, os escritórios, os restaurantes, as churrascarias, Então, no centro da cidade é onde nós iremos encontrar essa variedade de coisas. É onde estará o movimento principal de uma cidade, tudo bem? Vamos agora para as metrópoles. Cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte, etc. Elas são consideradas metrópoles. Então, vejam só. O que é uma metrópole? É uma cidade muito, muito grande, que lá você vai encontrar aeroporto diferente da cidade, Metrópole é esse nome porque ela é bem maior, comporta bem mais gente e coisas bem maiores, como aeroportos, serviços de transportes públicos, etc. Vamos agora para as cidades interioranas. As cidades do interior são chamadas interioranas. Algumas são grandes e apresentam características de cidades urbanizadas, que são as avenidas, as praças, os monumentos, as lojas comerciais, shoppings, e outras são pequenas, com um pequeno comércio, poucas ruas e uma população reduzida. Todos têm direito a uma cidade organizada. Todos têm o dever de cuidar da sua cidade, Então, esse ponto nós já estamos vindo debatendo, conversando algumas aulas, de que é responsabilidade da população cuidar, da cidade, não destruir as ruas, não jogar lixo, não destruir os monumentos que nós temos, banco de praça e por aí vai. Nós vivemos numa cidade interiorana, que elas têm características de cidades urbanas, como avenidas, praças, monumentos. Algumas cidades do interior vão ter shopping, outras não, A nossa é uma cidade pequena, Isso quer dizer o quê? Que ela tem um comércio pequeno, um comércio mais reduzido, Nós não temos shoppings, não temos rodoviária, por exemplo, O nosso comércio, ele é simples, é pequeno. As ruas são pequenas,
temos uma quantidade de pessoas também pequena, considerada as grandes cidades, as grandes metrópoles, né? Vivemos na cidade do interior, uma cidade pequena, sim, mas mesmo numa cidade de interior, nós temos direitos que devem ser preservados, não é isso? Nós temos o direito, por exemplo, de uma cidade limpa, organizada, com saúde, com educação, né? Temos direito a uma educação, a escolas, direito a ser atendidos nos postinhos, direito a nossa rua ser iluminada, não ser escura, direito a termos um calçamento, né? Não ser no barro. Temos o direito das ruas terem polícia para fazer a nossa segurança, né? Então, isso é o que consta sobre os direitos de uma cidade, né? Nós, como cidadãos, devemos ter o direito. E também, principalmente, devemos o quê? Cuidar da cidade. Não é para estar jogando lixo, quebrando as coisas do meio da rua, né? Riscando, agredindo pessoas, xingando, brigando com o vizinho, jogando o seu lixo, não no meio da rua, mas dentro da casa do seu vizinho, né? Não desmatando, não quebrando as árvores do meio da rua. Né? Tudo isso faz parte de nós cuidarmos da nossa cidade. Agora vamos iniciar a atividade da página 45. Primeira questão da página 45 diz: leia o poema e faça o que se pede. Aí o título do poema é Cidades. Vamos agora acompanhar. Cidades, cidades, municípios. Um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, cheiro bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas calçadas e asfaltadas, sem falar da poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com as informações do textinho do poema que nós lemos, vamos responder. Letra A. Quanto ao aspecto físico, como podem ser as cidades? Ela no texto vai falar o seguinte: que tem cidades altas, baixas, pequenas, grandes, e essa é a resposta, né? Esse é o aspecto físico da cidade. Vamos responder aí. Há cidades altas, baixas, pequenas e grandes. Muito bem. Letra B. Copie do poema os versos que descrevem o centro da cidade. Aí lá no texto tem assim: no centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas calçadas e asfaltadas, sem falar da poluição. E essa é a respostinha da letra B. Letra C. Na última estrofe do poema, a autora cita alguns tipos de cidade. Vamos pesquisar por características dessas cidades. O que são cidades turísticas, né? São cidades onde o turismo ele é bem alto, ou seja, né, são cidades que as pessoas vão visitar para conhecer algum ponto lá que é muito bonito e conhecido. Por exemplo, nós temos ali Porto Alegre, né? Porto Alegre tem a Bica, tem o Pinga, né? Que são pontos turísticos. Temos também os mirantes, muito bem. Então, vamos colocar aí o que são cidades turísticas. São cidades vinculadas ao turismo. Podem colocar isso. Ou então, cidade que as pessoas vão para ver um ponto, um lugar bem conhecido. Aí podemos colocar como exemplo aí Martins e Porto Alegre. O que serão cidades industriais? Serão cidades economicamente ligadas ao setor industrial, ou seja, vão ter grandes números, uma grande quantidade de indústrias. Tá certo? Vamos colocar aí. Cidades que têm muitas indústrias, tá certo? E o que vão ser as cidades comerciais? São cidades que o foco dela, a maior parte do comércio dela é para quê? Para compra e venda de produtos, tá certo? Vamos responder aí. São cidades onde se compra e se vende muitos produtos, tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou colocar foto no final para vocês darem uma olhada nas respostas. Questão número 2. Vamos preencher algumas informações sobre a sua cidade. Qual o nome da sua cidade? Você vai colocar aí, não é? Umarizal. Quantos habitantes tem Umarizal? É cerca de 10.000 habitantes. Quais são as características? É uma metrópole
ou é uma cidade interiorana? Ah, tia, uma cidade interiorana. Muito bem. Marcamos o segundo. Letra D, o tipo da cidade. Ela é turística, litorânea, histórica, industrial, comercial. Dentro desses pontos que nós temos aí, nossa cidade ela vai ser comercial. Nós não temos nenhum ponto turístico para as pessoas virem conhecer. Não é próximo ao mar para ser litorânea. Não tem nenhum ponto histórico, né, que as pessoas também poderiam vir conhecer. Não temos indústrias, mas temos muitos comércios. Então, vamos marcar aí comercial. O nome do prefeito, vamos colocar aí Raimundo, né? Questão número 3. Escreva 2 sugestões de melhoria para a sua cidade. Aí vai ser individual. Cada um vai pensar em algo que poderia melhorar a nossa cidade. Tia pode dar alguns exemplos, mas vocês podem pensar os seus próprios. Por exemplo, podemos sugerir, né, calçar as ruas que ainda são de barro, né? É um exemplo. E outro exemplo que nós podemos dar são as piscinas de tratamento de esgoto. O que é isso, tio? Quem já foi ali em Riacho da Cruz, na nossa cidade vizinha, já viu que lá na entrada da cidade tem tipo umas piscinas, não é? Qual é o intuito daquilo ali? O que é aquilo, né? Aquelas piscinas, né? A função dela é tratar a água do esgoto, para que aquela água possa ser reaproveitada em outros lugares, como por exemplo, aguar as plantas. Nós não poderíamos, né, pessoal, pegar a água do nosso esgoto e jogar na plantinha, porque ela pode morrer. A água pode ter alguma substância que vai danificar a nossa planta. Mas, se nós tratarmos a água como acontece lá, né, pode ser reaproveitado nas plantinhas, elas vão crescer melhor e também pode ser uma forma de essa água voltar para o rio, né, voltar para o solo, pois ela vai estar tratada, não vai ter nada químico, tóxico que danifique o solo. São alguns exemplos. Questão 4. Pesquise nos jornais do seu município notícias sobre melhorias que a prefeitura fez ou está fazendo. Essa parte da atividade é bem simples. Basta a gente abrir o Instagram, né, da prefeitura, da cidade, que nós podemos constatar algumas melhorias. Então, cada um de vocês vai fazer isso, vai dar uma olhadinha e escolher. Se você pode desenhar aí, se tiver como imprimir, ótimo, imprime e cola aí. Não tem, pode fazer um desenho ou apenas escrever o que você encontrou no Instagram da prefeitura. Questão número 5. Ouça a canção. O título é A Cidade. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de predeiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro de ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. Refrão. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Agora vamos responder. Minha cidade chama-se, coloque o nome da nossa cidade, Umarizal. Seu aniversário é comemorado no dia 27 de novembro, tá bom? O que você acha mais interessante na sua cidade? Aí é o que você vai preferir responder, tá bom? Tia não vai dizer, você colocar aí o que você mais gosta, se acha mais legal na nossa cidade. Questão 6. Explique como surgiram as primeiras cidades, como foram surgidas. Lá no início do nosso texto tem falando que as primeiras cidades surgiram por volta de 5.000 anos antes que o homem, né, se sedentarizou na Mesopotâmia. Tá lá no comecinho do texto, mas tia vai colocar a foto para vocês, tá bom? Muito bem, terminamos a questão 6, encerramos nossa atividade de hoje. Vamos pegar, então, o livro de reforço na página 88, tá certo? Atividade de história, encerrar na questão 6, página 47. Livro de reforço, página 88. E aqui nós encerramos nossa aulinha de hoje. Beijinho, até amanhã!